Goleadas marcam a 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Confiram tudo no resumão da rodada depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. E não é que aconteceu o milagre da multiplicação no Campeonato Pernambucano? E olha que nem estamos na Semana Santa, hein? Estou falando do trio de ferro resolver golear no estadual, hein? Confiram tudo no resumão da 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega o like maroto, compartilhe esse vídeo. Agora sim, bora conferir o resumão da 7ª rodada. Rodada essa que começou na sexta-feira com Jaguar e Santa Cruz. E o tricolor do Arruda em 15 minutos já mostrou que essa rodada seria bem atípica. Thiaguinho abriu o placar para o Santa Cruz com um golaço no primeiro lance do jogo, não tinha nem um minuto no placar. Depois João Pedro fez 2 a 0, Lucas Siqueira fez 3 a 0. Tudo isso antes dos 15 minutos do primeiro tempo. E Matheus Melo no último lance da partida fechou a goleada. Santa Cruz 4, Maguari 0. Um excelente resultado para o Santa Cruz, que carimbou a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Pernambucano, mas precisamente na semifinal da competição já. Nenhum dos times vai conseguir tirar uma dessas vagas do Santa Cruz, que nesse momento é o líder isolado e, ao que tudo indica, vai continuar na liderança até a última rodada do Pernambucano. Que campanha da Cobra Coral! No sábado ocorreu o jogo mais interessante dessa 7ª rodada e também aconteceu a segunda goleada desse estadual. O Sport enfrentou o Maguari em casa e goleou o Azulão sem dó nem piedade. Lene Lobato fez 2 gols para o Leão da Ilha, Carlos Alberto fez 1 e Pablo, que era o estreante daquela tarde, fez outros 2 gols. Sport 5, Maguari 0. Um resultado gigante do Leão da Ilha, que estava enfrentando a equipe que era considerada a melhor do campeonato, tinha a melhor defesa e estava vindo também de uma goleada, já que no último fim de semana o Maguari fez 5 a 0 no decisão. Mas veja só o que aconteceu. O Maguari foi na Ilha do Retiro e tomou 5 gols do Sport. E esse resultado foi construído completamente no segundo tempo. Durante os primeiros 45 minutos, o Maguari conseguiu segurar a pressão do Leão, que por sinal quase teve um erro de arbitragem, já que o árbitro ia dando um pênalti muito mal marcado para o Sport, mas ele acabou voltando atrás. Lembrando que nessa primeira fase do Pernambucano não tem VAR, hein? Ou seja, se ele confirmasse aquele pênalti seria outro escândalo de arbitragem. Contudo, esse resultado foi muito ótimo para o Sport, mas também foi um banho de água fria para o Maguari, que ainda continua sendo a melhor equipe dos pequenos e vai se classificar para a próxima fase. Mas por outro lado, nos 2 desafios que teve contra equipes grandes desse campeonato pernambucano, a equipe falhou, especialmente contra o Sport. O time tomou uma goleada quase que improvável. No domingo, o Náutico enfrentou o Afogados em casa e afogou o adversário. Hélio Borges fez o primeiro gol para o Timbu, depois Patrick Alan fez 2 a 0, Caio fez 3 a 0 e Marcos Ítalo fechou a conta. Náutico 4, Afogados 0. Um resultado que praticamente rebaixou o Afogados e deixou o Timbu bem próximo da vaga para a próxima fase do Pernambucano. Lembrando que o Náutico ainda briga por uma vaga direta na semifinal, mas essa briga está bem acirrada, já que também tem o Sport no páreo e o próprio Maguari, que apesar de ter tomado uma goleada, ainda assim tem um jogo atrasado para disputar contra o Jaguar, que acontece amanhã. Se o Maguari vence, o Maguari vai a 15 pontos e praticamente coloca um pé na semifinal do Pernambucano. O Retrô enfrentou o Petrolina fora de casa, venceu e praticamente rebaixou a Fera Sertaneja. O único gol da partida foi marcado por Júnior, que por sinal fez um golaço no finalzinho do jogo. Retrô 1, Petrolina 0. Grande resultado do Retrô, que coloca um pé também na próxima fase do Pernambucano. Com a vitória, o time foi a 11 pontos e disparou na tabela, hein? Grande resultado do Retrô. O Central jogou contra o Decisão em casa e acabou perdendo para os visitantes. Leandro Amaro fez 1 a 0 para o Decisão, detalhe, foi um gol contra. Depois Matheus Mosquito fez 2 a 0, o artilheiro do Decisão nesse campeonato, porém o Wisney descontou para a Patativa. Decisão 2, Central 1. Um excelente resultado para o Decisão, que entrou na zona de classificação, porém péssimo para a Patativa, que não só saiu da zona de classificação, como agora também está brigando pela permanência na primeira divisão do Pernambucano. Se a Patativa não vencer os próximos 2 jogos, vai complicar a situação, hein? Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhem esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais.
O Instagram é underline respeita meu manto, no TikTok o Kawaii é respeita meu manto. Agora vamos continuar com o resumão da 7ª rodada. O grande destaque dessa 7ª rodada, sem dúvida alguma, foi o milagre da multiplicação do trio de ferro da capital. Santa Cruz, Náutico e Sport lembraram que não é proibido golear no estadual, como também é necessário, já que fazer saldo de gols é tudo nesse campeonato pernambucano. Principalmente agora que só faltam apenas 2 rodadas para acabar a primeira fase, ou seja, o trio de ferro estava devendo uma atuação exemplar para suas torcidas, e finalmente essa atuação veio nessa 7ª rodada. Mas não se pode deixar de destacar também a grande vitória do Decisão, que vinha capengando no campeonato e conseguiu um excelente resultado contra o Central jogando lá no Lacerdão, em Caruaru. Resultado esse que deixou o Decisão na zona de classificação para a próxima fase e colocou a Patativa numa situação desesperadora. Será que o Decisão vai conseguir avançar para a próxima fase? Aguardaremos para ver, hein? Mas é fato que essa vitória do Decisão deixou a tabela de classificação bem embolada. Com o fim da 7ª rodada, confiram como ficou a tabela de classificação. Em primeiro, Santa Cruz com 16 pontos, lembrando que a Cobra Coral já está classificada para a próxima fase. Em segundo, Náutico com 13 pontos. Em terceiro, Maguari com 12. Só que o Azulão ainda tem um jogo atrasado contra o Jaguar, que será disputado amanhã. Ou seja, se o Maguari vencer, retoma a vice-liderança. Em quarto, o Sport com 12 pontos. Em quinto, o Retrô com 11 pontos. Em sexto, Decisão com 9 pontos. Em sétimo, Central com 6 pontos. A Patativa tem que reagir, hein? E abrindo a zona de rebaixamento, o Jaguar em oitavo com 5, em nono Afogados com 4 pontos, já praticamente rebaixado, e em décimo Petrolina com 3 pontos. Esse sim já está 99% rebaixado. A 8ª rodada do Campeonato Pernambucano já começa com um clássico no sábado. Sport e Náutico se enfrentam às 4h30 da tarde. Grande jogo, hein? Ambos os times precisam vencer se quiserem continuar brigando por uma vaga na vice-liderança. E isso significa também vaga direta para a semifinal, hein? Jogaço imperdível. Também no sábado tem Afogados e Maguari, outro jogo interessante. Se o Maguari vencer e dependendo do resultado também que fizer amanhã contra o Jaguar, o Maguari praticamente sela sua classificação para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Assim como também rebaixa o Afogados, ou seja, é um jogo interessante de se ver. No domingo tem Santa Cruz e Central, jogo importante para a Patativa, hein? Que precisa vencer para continuar brigando por a classificação e também fugir do rebaixamento. E no domingo também tem Retrô e Decisão, outro jogo importante principalmente para o Decisão, que se vencer continua brigando por uma vaga, né, para a próxima fase. E na segunda-feira, encerrando a rodada, tem Jaguar e Petrolina, jogo dos desesperados, hein? Se o Jaguar não vencer o jogo contra o Maguari amanhã, ficará numa situação bastante complicada, ou seja, tem que vencer o jogo amanhã, tem que vencer o jogo também na 8ª rodada contra o Petrolina, para não só permanecer na primeira divisão, como também sonhar com a vaga para a próxima fase. E é isso, galera. Esse foi o resumão da 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. O que achou dos jogos? Deixe aí nos comentários. Antes de esse vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba ali desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal!